Ok, pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós iremos meditar profundamente na Palavra de Deus. Ela que tem poder para influenciar todas as áreas de nossa vida. Pega o livro e boa viagem. As promessas de Deus e a vontade de Deus, amados, ela é para se cumprir na sua vida, na minha vida. Deus não faz acepção de pessoas. Assim como Ele vai ouvir o mais eloquente dos homens, Ele vai ouvir nós, humildemente, no nosso quarto, quando nos dobramos e falamos com Ele, porque Deus é amor e Ele te ama. E assim, irmãos, nós podemos ver algo tremendo nessa palavra, porque a Bíblia descreve Zacarias e sua esposa como no versículo 6, justos, ambos eram justos diante de Deus. Ser justo não diante dos homens, porque diante dos homens nós podemos parecer justos e não sermos. A aparência, mas Zacarias e Isabel, ambos eram justos diante de Deus, diante daquele que vê todas as coisas, diante daquele que sonda os corações, que percebe no que você está pensando agora, porque você pode estar nesse ambiente aqui pensando em tantas outras coisas, você pode estar com tantos pensamentos em sua mente, e Deus está vendo, Deus sabe. Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus, eram irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Olha como as características desse homem e dessa mulher. E o que, irmãos, nos chama a atenção é que, apesar das boas virtudes deles, eles não foram ouvidos nas suas orações no tempo que eles queriam. Porque não importa quais sejam as nossas boas virtudes que tenhamos, não significa que Deus vai atender na hora que eu quero, o que eu estou pedindo. É importante que coloquemos em nossa cabeça que muitas vezes nós pedimos algo e Deus não dá, mas também é importante saber que se Ele não dá, Ele tem um motivo para isso, que Ele sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo em sua vida. Não importa o que as circunstâncias digam, as pessoas digam, o inimigo diga, a sua mente diga, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe por que está acontecendo isso, e Ele pode transformar o que parece mal em bem, o que parece maldição em bênção. Ele é o Senhor. E eles estavam lá, irmãos, irrepreensíveis nos mandamentos, irrepreensíveis nos preceitos, família sacerdotal. Eles eram uma família sacerdotal, envelheceram servindo ao Senhor, mas independente disso, envelheceram sem filhos. Envelheceram orando por um filho. E o filho não veio. Eram idosos e estéreis, mas continuaram esperando no Senhor. A gente tem algumas conversas aqui que cabe bem para nosso encontro de casais. Mas Zacarias não procurou uma concubina para ter uma filha, nem um filho. Ele não seguiu os passos do seu pai Abraão. Ele continuou com a sua esposa, não foi procurar uma novinha para resolver o problema. Eles envelheceram juntos, esperando no Senhor. E com todas essas características, a esposa dele tinha um problema uterino, uma doença que não permitia que essa mulher realizasse o sonho dela. Porque para uma mulher dessa época, não ter filho era um motivo de desonra. Nós lembramos de Ana e Penina, que porque
Penina, esposa de Elcana, tinha filho, humilhava Ana porque não tinha. E nós conhecemos a história como Ana era humilhada porque era a cultura israelita. Os israelitas tinham uma característica, onde eles chegavam, eles multiplicavam-se, eles entendiam o que estava no Salmo: filhos são bênçãos do Senhor, e bem-aventurado o homem, a família que enche a sua aljava, tem mais de 5 filhos. O homem que tinha 5 filhos, ele era temido, porque sabia que se fosse tocado os filhos grandes, ia lá lutar contra quem tocou no seu pai. Então, para um homem, era bom ter filhos, mas só que Zacarias e Isabel não tinham até esse tempo, mesmo sendo justo, mesmo sendo fiel, mesmo glorificado, irrepreensível, irmão. Essa palavra é muito forte. Mesmo sendo irrepreensível, não tinha ninguém que condenasse ou falasse algo de Zacarias. Mesmo assim, não tinha a honra de ter filho. Sua esposa doente. Mas ele continuou esperando, eles continuaram esperando no Senhor o tempo de Deus. Às vezes nós não somos irrepreensíveis. Às vezes nós até estamos em justiça, mas não queremos esperar. Achamos que Deus tem que responder no nosso tempo, na nossa hora. Perdemos a paciência. Como esse exemplo fala conosco, irmãos? Deus registrou isso como sempre, porque toda a Escritura é inspirada para nos ensinar, para nos conduzir em justiça. Nada disso foi por acaso. Está nos mostrando aqui que não é porque você é justo, você é crente, que você não vai passar por problemas. Porque esse homem, apesar de tudo isso desse testemunho que ele dá, mas sua esposa, eles continuaram temendo e confiando no Senhor. E eu quero chamar, amados, para nós pensarmos nisso. Teremos dificuldade, e todo mundo tem dificuldade em esperar. Todos nós, dependendo do tempo de espera, temos dificuldades. E o tempo de espera adoeceu a fé de Zacarias. Até mesmo os mais fortes podem desanimar por causa da demora. A palavra diz que a esperança demorada desanima o coração. Então, se está demorando de chegar aquilo que você está pedindo, é possível que você se desanime. Há algumas pessoas até que desistem. Sim ou não? Deixa isso para lá. Não vou orar mais por isso, porque eu já orei muito. Será que você se enquadra em uma frase dessa? Sumo sacerdote escolhido naquele ano, porque a palavra diz em Hebreus que o sumo sacerdote uma vez no ano era escolhido para entrar no Santo dos Santos. Zacarias, no tempo de Deus, aguarde o tempo de Deus, meu irmão. Deus escolheu porque tinha um encontro com ele lá do outro lado. Eu não sei qual é a luta que você está passando. O seu encontro com Deus está no Santo dos Santos, na presença e na intimidade com o Senhor. E muitas vezes falta isso. Temos até, como foi falado na escola bíblica hoje, um tempo tão bom, temos até relação na horizontal boa, mas na vertical muito ruim. Muita interrupção. Muito descaso às vezes. Então a gente não tem isso que Zacarias teve que ter, porque quando ele entra no Santo dos Santos, ele tinha que se encontrar com Deus. E aí no versículo 8, ele exercendo
Diante de Deus, o sacerdote, na ordem da sua turma, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. A multidão ficou do lado de fora e ele entrou. E aí no versículo 11 descreve que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. Zacarias era um homem de oração, irmãos. Ele estava durante esse tempo todo orando por um filho. A sua oração foi ouvida. Deus ouve a sua oração e ouve além do que Zacarias pediu. O 12 diz assim: depois que ele tem medo, aí vem o 13, disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, não é tua concubina, não é uma mulher qualquer, é a tua mulher, já envelhecida, mas que esperou, orando ao Senhor. Tua mulher te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João, e em ti haverá prazer, alegria. Pode demorar de vir, mas quando Deus te der, vai te dar prazer, vai te dar alegria. Aleluia. E muitos ainda se regozijarão com o nascimento dele, pois ele será grande. Olha, aleluia. Quando vier, irmãos, vai ser grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho, nem bebida forte. Será o quê? Cheio do Espírito Santo, desde o ventre. Nenhum homem na história experimentou isso. Mas quando Deus dá, Ele dá assim, irmão, muito além do que você pede, muito além do que você pensa. É medida sacudida, transbordante. É assim que o Senhor vai dar a você que espera nele. Espera no Senhor. Espera sem desistir, na certeza que Ele não falha. Ele nunca falha. Ele prepara tudo ao seu tempo, irmãos. O que está acontecendo aí é tão sublime, cheio do Espírito desde o ventre. A Bíblia diz que Maria vai visitar a velhinha Isabel. Como Deus faz grandes coisas quando os jovens visitam os mais velhos. Deus opera, o Espírito Santo se revela, e vai Maria encontrar Isabel velhinha, e chega lá quando Isabel ouve a voz de Maria, cheio do Espírito desde o ventre. Maria, grávida de Jesus, quando fala com Isabel, Isabel é cheia do Espírito. João no ventre é cheio do Espírito desde o ventre, e começa a pular, e Maria identifica aquela que está grávida do Rei dos Reis, falou comigo, e é cheia do Espírito pela presença de Deus. Porque o anjo disse, aconteceu. Diga para o seu irmão: se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer o impossível. Se Deus falou, vai acontecer, porque seu Deus é o Deus do impossível. Ministra essa palavra para ele, porque talvez ele esteja desanimado, talvez ela esteja desanimada sem querer mais esperar, mas Deus não falha nem tarda. O seu Deus não falha nem tarda, Ele chega no tempo certo. Amém? Isabel, você tinha que ficar velha, amém? Sabe por quê? Porque o tempo de Herodes, no tempo de Herodes tem que saber que tem um tempo de Deus no meio do povo dele. Tem que esperar, porque é um tempo certo, e é grande o que eu vou fazer. Deus vai fazer grandes coisas em sua vida. Deus ouve a sua oração. Mas Zacarias, no versículo 18, quando ouve isso, que será grande,
É muita coisa para mim, Senhor. Vai preparar um povo, vai dar poder ao meu povo, mas como, Senhor? Então pergunta a ele, Zacarias. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Como eu vou ter certeza disso? Como eu posso confiar no que Deus está falando? Como eu posso confiar no que você está dizendo se minha mulher é velha, idosa e ainda é estéril? Sabe um grande problema, irmãos? Não é nós duvidarmos do que Deus vai fazer. Nós sabemos que Deus é poderoso para fazer muitas coisas. O grande problema é quando nós não acreditamos que Deus vai fazer com a gente. Deus ouve João, ouve Pedro, ouve Paulo, mas a mim Deus não ouve. Deus não pode mudar as circunstâncias, porque Ele nunca mudou. Eu sempre tive esse problema. Minha mulher nunca conseguiu engravidar. Nós tentamos várias vezes, nunca aconteceu nada. Como, Senhor? Como eu posso ter certeza de que isso vai acontecer comigo? A fé de Zacarias foi abalada por causa do tempo. Irmão, será que o tempo de espera está abalando a sua fé? E você não sabe mais se Deus vai fazer, se Deus quer fazer em você. Não, eu sei que Deus faz, eu sei que Deus cura, eu sei que Deus dá filhos, eu sei que Deus abre porta de emprego, eu sei que Deus faz, mas comigo. O que é lindo, irmãos, é que Deus diz que Ele não faz acepção de pessoas, que Ele nos ama incondicionalmente. E é tão lindo que a gente vai mergulhar nisso aqui, porque, irmãos, eu fico assim, extasiado com o poder da palavra e com a harmonia da palavra. Zacarias fica desse jeito, triste, e diz: eu não sei como eu posso saber se isso vai acontecer. Sou velho, minha mulher avançada em dias. E o anjo diz: eu sou Gabriel, fui enviado para dessas boas novas a você. E como você não duvidou, você não vai falar mais. Deus fere a língua de Zacarias para curar o coração dele. A ferida da frustração estava no coração dele. Com toda essa vida esperando, irmãos. Jó capítulo 5, versículo 18. Deus fere para curar. Quando nós estamos precisando de uma cirurgia na alma, assim como o médico vai, faz corte com bisturi, tira o que não presta, fecha de novo para a gente ter saúde. Assim, às vezes, Deus faz com a gente. Porque, irmãos, tem hora que temos que ver o que a palavra diz em Lamentações: coloca a tua boca no pó. Talvez assim haja esperança. A nossa língua às vezes nos atrapalha, irmãos. Às vezes nós precisamos falar menos e acreditar mais. Falar menos e pensar mais. Falar menos e meditar mais. Porque a palavra de Deus diz que o poder da vida e da morte está na onde?
Imagine Zacarias falando assim: Deus me falou, o anjo me falou, mas você está velha, eu estou velho, eu acho que esse negócio é mais uma visão minha, não estou acreditando não, para, não fala. Não fala. Isso é para nós, irmãos, essa palavra é prática, porque muitas vezes quando as coisas pegam as nossas emoções, faz com que a gente fala o que não é para falar. E por muitas vezes o povo de Israel murmurou no caminho, mesmo Deus fazendo grandes milagres. E como Davi orava: Senhor, põe um guarda na minha boca. Deus faz isso com Zacarias. Você precisa ficar calado, Zacarias, porque você é um homem tão precioso para o Senhor, que o Senhor atentou para você e vai te dar uma honra inigualável em Israel. Nenhum sacerdote, por mais que buscasse ao Senhor, teve a honra, Zacarias, do que você tem, porque esse que virá de você e sua esposa vai preparar o caminho do grande Rei eterno, o grande Messias. Vai ser preparado o caminho como um tapete para ele passar através desse filho que você vai gerar, mas você não está enxergando. Por isso eu não vou tirar essa honra de você, eu vou te calar para te abençoar, para te curar, para te levantar, para te erguer em justiça e em honra. Assim diz o Senhor para nós nessa noite. Se precisar te calar, Ele vai te calar. O Espírito Santo quer dizer isso nessa noite para nós, amados, porque às vezes nós falamos demais, porque Ele não fez como Maria. Maria estava em situação pior do que ele. O mesmo anjo parece para ela: salve agraciada, o Senhor é contigo. No tempo da vida você terá um filho, e o nome dele será Jesus, porque ele converterá a vida de muitos, ele será o Salvador. Maria não disse como Zacarias: como eu vou ter certeza que isso vai acontecer comigo? Eu ainda sou virgem. Ela não diz assim. Ela pergunta: como será o processo? Qual é o processo para me preparar? Como quem diz: eu sou virgem ainda não posso ter relação com José. Como é que eu vou ter filho? Não precisa, porque a sombra do Altíssimo te envolverá e o Espírito te encherá e fará você conceber pelo poder do Espírito Santo, porque o Senhor é Deus. Quando Ele fala, a virgem engravida, irmãos, a virgem engravidou. Porque o Senhor falou, e quando Ele fala, o impossível acontece. Assim é o nosso Deus. Traz o inexistente à existência. Esse é o Senhor que você um dia abriu seu coração para entrar. Não temas. Zacarias então parou de falar e começou a ver que o Deus era tão poderoso que agia através dele, nele, e podia fazer. Naquela mesma hora ele vê o poder de Deus, porque ele viu que havia alguma coisa tão poderosa a ponto de fazer ele não falar mais. Aí, irmãos, muitas vezes nós passamos por dificuldade para termos a nossa fé aperfeiçoada. Será que vai ser necessário o Senhor tirar algo de nós para nós crermos mais nele? Creia na promessa do Senhor. Creia no projeto do Senhor, no propósito do Senhor. Independente das circunstâncias, espera no Senhor sem desistir. Deus não falha. E aí, irmãos, Deus age sempre num tempo certo e da forma certa. O que o Senhor tinha para Zacarias era muito além. Olha a descrição desse homem
que Zacarias vai gerar com sua esposa velho, idoso. Em ti haverá prazer e alegria, muitos se regozijarão com seu nascimento. Ele será grande diante do Senhor, grande diante do Senhor. Não será viciado em vinho, nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo. Olha que descrição. Quem quer ter um filho assim, diga amém. Que coisa linda. Cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor, diante do Senhor Jesus, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência do justo e preparar para o Senhor um povo santo. Olha a descrição do que Zacarias e Isabel pediram um filho. E Deus dá um grande profeta. Irmãos, olha o que diz a palavra em João 11, versículo 11. Sobre ele. Sobre João. Não, Mateus 11. Mateus 11, 11. Olha a descrição, irmãos, o que a Bíblia fala de João, coisa maravilhosa. Não é para qualquer um isso. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista. Olha que declaração, irmão. Quem falou isso foi quem? Jesus. De todos os homens que nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Nenhum profeta foi igual a João Batista diante do Senhor, porque ele foi o único que antecedeu Jesus. E o que é mais lindo é o que Jesus diz: mas aquele que é menor no reino dos céus, aquele que é mais humilde no reino dos céus, aquele que se humilha no reino dos céus, é maior, irmão, maior do que o homem que preparou o caminho de Jesus, maior do que o homem que teve a honra de batizar Jesus, de batizar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O grande é o leão, aquele que quando a morte se encontrava com ele, a pessoa ressuscitava. João teve a graça de batizar Jesus. E a Bíblia está dizendo que quem é humilde no reino dos céus é maior do que João. Que amor é esse que Deus tem por você? Que amor é esse que Deus tem por nós, irmãos? A medida, quando vai se medir João aqui na terra, ninguém é igual a João, todos estão abaixo. Mas quando a gente se humilha, Jesus nos vê mais importante do que João. Como nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Como precisamos rever como está o nosso coração. Porque, irmão, Zacarias estava ali e todo mundo esperava que nascesse um homem que fosse tomar o sacerdócio e vivesse num palácio com riqueza. João podia viver tudo isso, mas João não viveu a vontade do homem, a vontade da religião, a vontade do sacerdote. João viveu a vontade de Deus, largou tudo para fazer a vontade do Senhor e ir clamar no deserto por misericórdia daquela nação.
João é um protótipo da igreja. Porque João antecedeu a vida de Jesus, a vinda de Jesus. Nós estamos antecedendo a volta de Jesus. Como João clamou no deserto, nós estamos clamando no deserto. Como João saiu dos palácios para viver os prazeres da vida da carne, nós deixamos os prazeres do mundo para viver para Jesus. Assim como os sacerdotes, os soldados e todos mais diziam assim para João: o que é que eu preciso para ser salvo? E João dizia: olha, viva do seu sordo, deixe de enganar. Assim as pessoas precisam vir para a igreja, e a igreja ter a honra, a capacidade de dizer: o caminho do Senhor é assim. Amado Zacarias teve essa honra, porque ele esperou no Senhor. Mesmo que a fé dele tivesse de que Deus não faria mais na vida dele aquele milagre, Deus fez. Deus não quer a sua fé perfeita. Ele quer que você persevere nele para que ele aumente a sua fé. Restaure a sua fé. Transforme a sua fé. Cure a sua fé se preciso for. Porque ele não está escolhendo homens e mulheres perfeitos em fé. Deus está procurando homens e mulheres que o amem de verdade. Que procure viver da forma correta, diante do Senhor. E se você está desanimada, se você acha que Deus não pode fazer mais na sua vida, na sua casa, na sua família, com o seu filho, tire isso da cabeça. Há o tempo de Deus em nossa vida, e o tempo de Deus ele vai chegar na hora certa, porque o seu Deus não tarda nem falha, ele faz tudo da forma perfeita. Precisava Zacarias ser nesse tempo, não poderia ser antes do tempo. Às vezes nós queremos que Deus faça as coisas no nosso tempo, mas o nosso tempo é imperfeito. O nosso tempo é antes do tempo. Deus faz na hora que deve fazer. Amém? Olá, irmãos. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo. Que ele possa ter te abençoado. Nosso canal é para abençoar e informar. Por favor, dê um like e se inscreva em nosso canal. Um beijo no coração.